Todos os livros do John Stott merecem ser lidos com muita atenção. Afinal, um autor que escreveu livros como Crer é Pensar, A Cruz de Cristo, Ouço o Espírito, Ouço o Mundo, e o clássico Cristianismo Básico, que vendeu mais de 2 milhões de cópias, merece a sua atenção. E essa atenção deve ser redobrada quando você for ler o último livro que ele escreveu. Afinal, ali estão seus últimos pensamentos e as suas últimas exortações. Hoje nós vamos falar desse livro, O Discípulo Radical, do John Stott, da editora Ultimato. Olá pessoal, meu nome é Rafael Pablo, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia e hoje então vamos falar desse grande livro, O Discípulo Radical. O inglês John Stott nasceu em 1921, filho de pai agnóstico e mãe luterana. Ele se converteu aos 17 anos ao ouvir uma pregação dentro do colégio onde estudava. O versículo de Apocalipse 3:20 teve forte influência nessa conversão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais tarde, John Stott escreveu o impacto que esse versículo teve na sua vida. Esta é a questão crucial que temos que chegar. Será que já abrimos a porta para Cristo? Intelectualmente falando, eu tinha acreditado em Jesus durante toda a minha vida, mas do outro lado da porta. Eu tinha regularmente me esforçado para dizer minhas orações pelo buraco da fechadura. Eu havia sido batizado, ia à igreja, lia a Bíblia, tinha altos ideais e tentava ser bom e fazer o bem. Mas eu sabia que abrir a porta teria consequências graves. Olhando para trás agora, em mais de 50 anos, percebo que esse passo simples mudou todo o curso de direção e a qualidade da minha vida. Este é o autor de O Discípulo Radical. Mas quando você for ler esse livro, você precisa ter algo na sua mente. Trata-se do último livro escrito por John Stott. E ao que me parece, ele sabia disso quando estava escrevendo. Já na orelha do livro, ele fala que ao baixar a sua caneta pela última vez, John Stott não era adepto à escrita no computador, ele tem um último conselho de despedida a nos dar. E esse conselho é: leiam, criem o hábito da leitura. Para John Stott, a leitura era um meio de graça e os livros, amigos de relacionamento intensos e afetuosos. E é por isso e por muitas outras coisas que eu vou dizer nesse vídeo que você deve ler esse livro. No prefácio do livro, John Stott nos fala por que escolheu a palavra discípulo ao invés de cristão. E nesse sentido ele concorda com aquilo que C.S. Lewis escreveu no prefácio de Cristianismo Puro e Simples. As palavras têm perdido a sua força e o seu significado. E é por isso que John Stott escolheu a palavra discípulo. Ele acredita que ela tenha mais força e mais significado para aquilo que ele quer dizer. Para John Stott, os cristãos de hoje em dia têm fugido do real discipulado. E aqueles poucos que têm aceitado algum tipo de discipulado se acham no direito de escolher em quais áreas Jesus pode interferir. É ao ver a situação do discipulado de hoje que John Stott então decide escrever esse livro e nos dá 8 características, que não são as únicas, mas que para ele são as principais características de um verdadeiro discípulo. Para John Stott, um discípulo deve ser inconformado. Em certa medida deve ser inconformado com a sociedade onde vive, mas também deve ser inconformado consigo mesmo. Não devemos sacrificar a nossa santidade nos conformando ao mundo, mas também não podemos construí-la fugindo do mundo. O sistema que se opera no mundo está realmente a todo instante querendo te tragar, querendo fazer com que você ceda, negocie, pense e haja de maneira anticristã. O pluralismo vai falar para você que não existe essa história de única religião, que esse negócio de único caminho não é verdade. O materialismo vai fazer você correr atrás de tantas coisas para que você esqueça o seu real objetivo aqui nessa terra. Já o relativismo vai a todo momento te dizer que as regras, a verdade, as determinações de Jesus podem ser interpretadas de diversas formas. Se você conseguir escapar de tudo isso, vem o narcisismo te encher de orgulho e dizer que o poder está dentro de você. Para cada uma dessas armadilhas, John Stott tem uma resposta e uma exortação. Ele nos convida e nos desafia a viver uma vida como peregrinos aqui na terra, pregando o evangelho da verdade, em obediência e em amor. A segunda característica de um discípulo radical
é que ele se desafia a ser semelhante a Jesus. Na verdade, John Stott vai dizer que esse foi o trabalho de Deus no passado, é o trabalho de Deus nas nossas vidas hoje, mas ele só se concluirá perfeitamente no futuro. E como podemos ser semelhantes a Jesus? John Stott responde que devemos ser humildes, devemos servir aos nossos irmãos com o amor de Deus. Nós temos que ser benignos e longânimos, mas acima de tudo não podemos esquecer da nossa missão: pregar as boas novas a toda criatura. E antes de continuar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, porque eu estou sempre trazendo alguma coisa da literatura cristã aqui para você. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal. Também te convido a se inscrever lá no @livros e teologia, lá no Instagram, porque lá eu coloco diariamente promoções, lançamentos e alguma coisa muito interessante sobre literatura cristã. Você também está convidado a nos seguir lá. Isso sem contar que tanto aqui como lá no Instagram está sempre rolando algum sorteio. A terceira qualidade do discípulo radical é a sua maturidade. Um discípulo radical está a todo momento buscando a maturidade cristã. Para John Stott, nós não avançamos no conhecimento e no relacionamento de Deus porque nós criamos um Deus pigmeu. Muitos cristãos têm adotado ou têm gerado dentro de suas mentes um Jesus que não existe, um Jesus que é pura imaginação. E é por isso que John Stott vai nos alertar a ir constantemente à palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e o conhecimento dessa palavra, para que nós não adoremos um Jesus falso e busquemos o conhecimento do verdadeiro Jesus. Nesse sentido, maturidade para John Stott é buscar o conhecimento, o relacionamento com o verdadeiro Jesus Cristo. Uma outra característica do discípulo radical está relacionado à maneira como ele se relaciona com a criação de Deus. Afinal, se o discipulado abrange todas as áreas da nossa vida, ele com certeza vai influenciar na maneira como nós tratamos o meio ambiente. É óbvio que nós não respeitamos a natureza como os panteístas por acreditar que ela faça parte do próprio Deus. Mas nós respeitamos a natureza porque sabemos que foi o nosso Deus que a criou. E ele então nos comissionou a exercer uma mordomia responsável e saudável dos bens naturais. E está aí uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. A maneira como eu me relaciono com o meio ambiente fala muito a respeito do discípulo que sou. Uma outra característica do discípulo radical, e devo confessar que essa foi a característica que mais me marcou nesse livro, é a simplicidade. Afinal de contas, nós cristãos falamos à torta e à direita que quando nos convertemos, nós recebemos uma nova vida em Cristo. Mas qual seria o estilo apropriado dessa nova vida? Devemos observar que John Stott participou daquele famoso Pacto de Lausanne de 1974 e ficou decidido que todos que estavam ali nesse pacto iriam viver uma vida simples para poderem evangelizar mais. Mas como eu e você podemos viver uma vida simples e sem exagero diante de um mundo extremamente consumista? John Stott vai nos dar alguns conselhos. O primeiro deles é que você deve ter revelação de que nada que você tem verdadeiramente é seu. Tudo pertence a Deus. Sendo assim, você vai conseguir administrar e repartir melhor os seus bens. O segundo conselho vai para as igrejas, que deveriam fazer planos financeiros humildes e simples para servirem de exemplo para os seus membros. E por último, John Stott vai nos exortar que nós devemos ter sempre em mente a nossa real missão aqui na Terra, que é pregar o Evangelho. Sendo assim, você gastaria menos para evangelizar mais. As outras características do discípulo radical são equilíbrio, dependência e uma vida de morte. Mas eu não vou contar elas para você para que eu não estraga toda a surpresa de quando você for ler esse livro. E você tem que ler esse livro. Por fim, no final do livro ainda contamos com um pós-escrito de adeus do John Stott, onde ele continua nos incentivando a desenvolver o hábito da leitura. Para finalizar, eu preciso falar de dois aspectos não tão bons desse livro, nada que impeça a minha indicação que você leia, mas que, para ser sincero, eu preciso comentar com vocês. A primeira delas é que as notas não ficam no rodapé da página, e sim no final do livro. Eu sempre imagino que quem edita um livro dessa forma é uma pessoa que não lê, porque se ela lesse, ela saberia o quanto isso é ruim na leitura do livro. Um segundo aspecto é que em algumas partes do livro eu imaginei que o John Stott flertou muito com a política de esquerda. Eu não sei se isso foi só uma impressão minha ou se realmente ele flertava bastante com esse tipo de política. Mas em algumas áreas eu senti que ele beirou muito próximo ali da cerca esquerdista. Muito bem, pessoal, e agora, em todo final de resenha, eu vou dar uma nota para o livro.
Essa nota é para que você perceba o quanto eu indico ou não indico a leitura daquele livro. E também para a gente fazer uma brincadeira aqui com as notas dos livros. Mas ao invés de eu dar de 0 a 10 estrelas, eu vou dar de 0 a 10 mochés. Moché, Erescodó. Isso mesmo, nós vamos brincar. Então, cada livro vai ganhar de 0 a 10 mochés. Moché, Erescodó. Para esse livro do John Stott, O Discípulo Radical, o último livro escrito por ele, eu vou dar 8 mochés. Essa é a minha nota para esse livro. E você, já leu esse livro? Quantos mochés você daria? Quantos mochés você dá para outros livros do John Stott? Deixe lá embaixo nos comentários. Ah, e não esqueça, antes de sair, aperte o joinha, porque ajuda muito na divulgação do canal e faz com que a gente entenda que você gostou desse vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.